Boa noite. Vou falar naquilo que é mais simples e que todo mundo gostaria de saber. Por que que eu sou médium? Por que que eu nasci médium? Quais são as condições da mediunidade? A mediunidade é um dom divino. Todos nós, todos os seres humanos têm mediunidade. O que é mediunidade? É o meio de diálogo, de conversarmos no mundo dos espíritos. Então, a mediunidade, nós podemos conversar com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda, com os nossos familiares já desencarnados. A nossa mediunidade nos dá percepção, visão, nos faz compreender o mundo que está ao nosso redor. Então, o médium é o que está entre os dois mundos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, não tem como tirar e não tem como pôr. Aí pode me falar, assim, mas eu já ouvi dizer que pode trancar a mediunidade, impedir. Tudo será temporário, porque o fechamento da mediunidade em si, ela não existe, porque ela é um dom de Deus. Pode estar a mediunidade fechada, porque o médium equivocou-se, o médium errou. Então, ele tem a suspensão da mediunidade dele pelo erro que ele cometeu. Podemos ter a suspensão da mediunidade se o médium estiver doente, com uma enfermidade muito grave. Os espíritos podem temporariamente impedir que ele fique à reveria das impressões dos espíritos. O espiritismo, ele vem estudar. Ele estudou a alma. A primeira pretensão do estudo seria conhecer a alma. Nós vivemos após a morte? Sim. Nós voltaremos a reencarnar? Sim, porque faz parte de uma evolução. Quando é que eu vou parar de reencarnar? Quando você evoluir, conseguir ter uma certa evolução na sua alma, o seu brilho, ter o conhecimento, ter virtudes, beleza na sua alma. Então, quando você chegar a um determinado nível de beleza espiritual, você não precisa mais reencarnar. Mas quando nós, nesta evolução que aqui nós estamos, o processo reencarnatório é um processo natural. Morrer também é natural. Morrer e dormir é a mesma coisa. Se você espírita tem medo de morrer, eu vou dizer para você. Você lembra o momento exato que você dorme? Você sabe o momento exato que você dorme? Morrer é dormir. É esse estado. A única diferença é que você não vai voltar no seu corpo físico, mas você vai estar viva, vai ouvir, vai conversar, vai poder falar, vai ter seu corpo espiritual, você vai ver quem está no seu redor. Então, a morte em si é esse processo. Vai desligando nossos centros de força, até que desligue o último centro de força, que é o nosso coronário. E o processo de reencarne também liga-se o coronário até o Kundalini. Então, o processo de morrer e renascer é o mesmo processo. O que que diferencia após a morte? A alma que ela esteve aqui e ela melhorou-se, aprimorou-se, buscou mais virtude, foi mais caridosa, prejudicou menos as criaturas, cuidou dela, cuidou da família. Então, essa alma, ela se regenera. E quando nós morremos, nós podemos continuar estudando, aprendendo. Quando nós morremos com uma certa luz, nós temos facilidade de fazer faculdade, de fazer estudo,
de fazer pesquisa, estudar geografia, ciência, artes, pintura, tudo que nós queremos fazer no mundo dos espíritos, música. E aí nós nos preparamos num processo reencarnatório novamente e trazemos o conhecimento da pesquisa espiritual para vivenciarmos na Terra. Então, nós iniciamos uma nova jornada e assim sucessivamente. O que acontece com a alma sofredora? Que a maioria das pessoas tem medo. Tem medo dos espíritos, tem medo dos que sofrem, tem medo dos demônios, tem medo não sei do que, tem medo não sei do que. Bom, por que essa alma, ela sofre após a morte? Ela sofre por ela mesma. Primeiro, porque ela não orou. Não fez uma rogativa a Deus, não orou através da espiritualidade maior, não buscou. Então, o que acontece com essa alma? Ela é má, ela é perversa, ela é vingativa, ela é malfazeja, é indolente, é preguiçosa, não ora, não tem fé, não tem esperança, não tem nada. Quando essa alma morre, ela está com aquele fluido muito denso em volta dela. É sua própria maldade, porque a maldade do outro vai voltar sempre para ele. Eu vou ficar com aquilo que é meu. Então a alma morre cheia de partículas escuras em volta dela. E com isso ela não consegue ver, ela não consegue ouvir. Então ela fica com aquela fuligem em volta dela, dela mesma. Porque para tirar essa fuligem, essa maldade, essa forma de pensamento, a pessoa tem que orar. À medida em que ela ora, ela vai desmagnetizando essas partículas e vai ficando luminosa. Então, quando essa alma não ora, é má, é perversa, ela adentra ao mundo dos espíritos com essa densidade no perispírito. E aí ela não consegue ver. Não desenvolveu a sua mediunidade para, na hora da morte, falar: cadê você, meu anjo guardião? Venha conversar comigo, conversar com a minha avó, com meu tio, meus parentes. Porque a mediunidade é uma fala. É uma conversa, é uma maneira de falar, de pedir socorro. Então, as almas vêm aqui e acham, porque acho que vai para o céu, assim, não é questão de ir para o céu. A questão é de estar preparada espiritualmente para um mundo melhor. Vamos retornar um pouquinho na história. Nós temos aí 2.000 anos de Cristo. Jesus esteve aqui, falou, explicou, orientou. E nós vemos um planeta hoje com mais de 1.000 religiões. E nós não vemos o povo se melhorar. Porque para melhorar um povo, é ele que se melhora. É ele. Todos os dirigentes, pastores e quem quer que seja, nós não mudamos vocês. Quem muda é você. Então, a religião tem que mudar a pessoa. A igreja tem que mudar a pessoa. Tem que fazer aquela pessoa viver os 10 mandamentos. Buscar as 12 virtudes. Ninguém entra no céu pagando o céu, porque não tem. Porque se a alma estiver escura, enegrecida, ela não vai para o céu. Não tem como ela ir, ela está escura, não tem como ela ir. Ela é densa, pesada, ela fica na terra. Para a alma volitar, para a alma subir, ela tem que estar leve. Então, quando nós estamos com essas partículas pesadas de ódio, de raiva, de vingança, de desamor e toda essa imperfeição, nossa alma é pesada. Ela não consegue volitar. Para volitar, a alma tem que estar mais sutil. Isso é ciência espírita. O que eu estou falando aqui é espiritismo.
Então, à medida em que nós, médios, aprendemos a orar por nós. Então, quando eu digo médium, ora por você. Primeiro você, mais você e depois você ainda. Por quê? Porque à medida em que o médium ora por ele vai tirando essas partículas escuras dele e vai colocando as partículas luminosas nele. E isso ele só consegue através da fé, através do desejo de auto-iluminar-se, de auto-evoluir-se. Não adianta a pessoa pensar que outra pessoa vai trazer a luz para ela, porque não vai acontecer. Você pode tomar passe uma vida inteira, porque o passe é uma energia que o outro te dá. Não é você que tem. Então você toma o passe, o outro te dá uma energia curadora, que é dele, do passista e dos espíritos. E daí a pouquinho aquilo dispersa. Aquilo é um tempo, porque aquela energia cai sobre você, mas você está escura, você está pesada, você está densa, você está cheia de faniquito. Então, aquela energia do passe, ela cai sobre você. Mas quem tem que mudar é a alma. É a nossa alma que tem que falar, eu quero mudar. Eu vou ser bom, eu vou ser justo, eu vou ser correto, eu vou ser digno, não vou roubar, eu não vou matar, eu vou honrar meu pai, minha mãe, eu não vou cobiçar as coisas alheias, eu não vou fraudar. Então, essa situação é que dá a beleza na alma. Não é pertencer a esta ou aquela religião. A religião que tem que fazer as pessoas virarem santos, virarem pessoas boas, justas, corretas. E aí, esses espíritos que ficam esperando morrer e achar que vão entrar no céu, não entram. E aí eles ficam aqui na Terra. Ficam andando nas ruas, na calçada, no mercado, vão no jogo de futebol, vão nos bailes, vão nas festas, vão nos aniversários, vão no churrasco. Naturalmente. Porque eles não conseguem ir para uma situação melhor, isso que eles são. Então, só vai mudar o planeta Terra à medida em que essas almas desencarnadas estiverem luminosas, estiverem mais bonitas, mais cheias de moralidade, de respeito, de honra. E isso é a alma que faz, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, quando nós espíritas falamos a reforma íntima ela é importante, ela é. Porque essa reforma íntima é que nós vamos ficar leve. Aí você questiona, mas como que eu vou fazer a bendita da reforma íntima? Então você vai orar e falar, Deus, nosso Pai, eu quero arrancar de mim o meu orgulho. Eu sou muito orgulhosa toda hora, e eu quero sanar o meu orgulho, eu quero tirar. E a hora que você rezar, você vai falar assim, quero tirar todas as partículas de orgulho de dentro de mim. Quero tirar minha burrice, quero tirar minha ignorância, quero mudar meu pensamento, quero encontrar nobreza, quero encontrar beleza, quero encontrar a minha evolução. Então, quando o médium ora para ora, ele movimenta a sua alma. A sua alma vibra numa outra dimensão. E ele consegue captar, buscar, trazer as energias celestes para ele. A energia de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores, que os ajudam a movimentar as energias sublimes. Então, o que nós, espíritas, fazemos por nós?
Nós auto nos preparamos, nós auto nos evangelizamos, nós nos corrigimos. E aí você vai falar, e a obsessão? E a bendita da obsessão? Obsessão faz parte da humanidade da Terra. Porque as pessoas que morrem aqui na Terra morrem maléficas, morrem ruim, morrem doentes, morrem e ficam aí, aqui, junto de nós. Porque elas não conseguem volitar. Ninguém vai para o céu assim, de jeito nenhum. Só vai através da prece. Só vai através da oração. Então, nos ensina a doutrina que nós devemos ser caridosos. Fabiana pergunta. Boa noite, Araci. Eu estou tentando manter o equilíbrio, né? Fazendo oração todo dia. Mas quando eu tenho contato com alguém da minha família, parece que dá uma queda. Uhum. Parece que volta ao modo raiz, assim, né? Como que a gente faz para poder estar equilibrando isso, trabalhando Fabiana, isso é um processo normal. Por quê? Porque na nossa família nasce amigos e inimigos. Você está lá no Evangelho. O Evangelho fala que na nossa família vão nascer aqueles que nos amam e aqueles que nos odeiam. Isso é um processo estudado pela doutrina, está lá no Evangelho, está em todo lugar da doutrina espírita. Por quê? Os espíritos da nossa família, eles vivem, nascem e renascem no seio da mesma família. Então, os inimigos nossos, de quarta geração, terceira, segunda, eles retornam no seio da família novamente. Quer que venham como cunhadas, cunhados, sogros, eles voltarão. Faz parte da evolução. Então, quando o médium se prepara, que você deve se preparar, Fabiana, no meu entendimento, e se preparar para quê? Quando esses espíritos adversários familiares, vou te falar mesmo, adversários, inimigo da família, espíritos que não gostam de nós, espíritos que nos odeiam, espíritos que querem a nossa queda, são familiares. São familiares. Qual é o nosso trabalho como médium, como espírita? Socorrer esses espíritos. Então, o médium tem que fazer a sua prece. Vem uma familiar que é maledicente. Quando chega na casa, a gente só fala mal dos outros. Quer dizer, ela vem com uma turba de espíritos maledicentes. O médium tem que pedir ao seu anjo da guarda, sua equipe de trabalho, para retirar os espíritos maledicentes. Aí vem aquele familiar, aquele ódio embutido. Tudo que ele olha, ele estraga. Quando ele for embora, você senta na sua cadeira, chama seu anjo guardião, sua equipe de trabalho, e peça que desmagnetize aquele ódio. Que retire aquele ódio que ele deixou em você também. Então, você tem que ter humildade para fazer isso. Orar para o seu anjo guardião e falar, tira esse ódio que deixou em cima de mim. Tira essa dor que deixou em cima de mim, me deixou dolorida, cansada, até meus pés. Tire essa dor de cabeça. É assim que funciona. Então, o anjo guardião, ele vem e nos ajuda a desintegrar, através da prece, esse fluido ruim. E nós pedimos que leve os espíritos embora para as colônias, hospitais, pronto-socorros, educandários. Existem presídios espirituais, existem escolas regenerativas, existem locais que funcionam como exército, marcha lá dentro. Então, por quê? Porque espíritos que são malcriados, desobedientes, eles têm que entrar num regime quase que de exército para que eles peguem o caminho do bem.
Então, é raro uma família ter só pessoas que nos amam. Mas os nossos inimigos familiares gostam muito de nos fazer visita. Gostam de ver a gente como que você está. É comum isso daí. É tão comum quanto beber água. Então, eles gostam de telefonar, gostam de saber o que você está fazendo. Então, o médium é que tem que estar atento. Porque não adianta brigar com o parente. Não adianta você xingar. Não adianta. Não vai solucionar. Porque ele não vai mudar. Porque uma pessoa que ela não tiver essa parte religiosa dentro dela, de pedir para Deus que ajude a deixar de odiar, ela vai morrer assim. Ela vai morrer assim. E ela vai morrer e vai virar obsessor. Vai continuar. Até que você auxilie esse espírito, leve para uma colônia espiritual. Mas enquanto aquele espírito inimigo estiver encarnado, é muito difícil de mudar. Só se ele se propor a uma autorreforma. A dor é o meio de mudar. Tem muitas pessoas que se reformam pela dor. Porque quando a dor chega, essa dor é muito grande, é sufocante, ela procura, de alguma forma, sair disso e ela ora. Então, ela auto se liberta. Quem é depressivo tem que orar muito. A depressão é uma companhia de espíritos sofredores, doentes, cansados, aflitos, oprimidos, angustiados, depressivos. Então, o médium ele tem que aprender essa intuição, essa percepção dele, aprender a socorrer, é isso que é ser médium. É isso que é ser caridoso. Porque as almas vão e voltam. Então, quando fala que teremos um mundo de regeneração, aonde as pessoas nascerão boas, nascerão nobres, justas e corretas. Mas não é o que nós estamos vendo hoje. Hoje nós estamos vendo a maldade imperar. Por quê? Porque os espíritos maus, benditos, voltaram a reencarnar. Reencarnaram novamente aqui. Porque não passaram por uma educação moral e espiritual. Saíram das regiões umbralinas, saíram dos quintos, reencarnaram e estão encarnados aqui fazendo maldade. Deus não cria o ser humano mal ou perverso, ele que se faz. Ele gosta de ser mal, então ele é. Então, da maneira em que nós gostamos de fazer o bem, queremos crescer e produzir, nós temos desejo de realizar o bem e o fazemos. Então, isso é um progresso da humanidade. Mas o que nós estamos hoje observando é que as pessoas querem comprar um lugar no céu. Não é a autorreforma íntima. Não é a prece, não é a oração. Antigamente era mais fácil de se fazer os santos, porque eles oravam muito. Eles tinham fé, eles oravam, eles pediam, eles rogavam, eles faziam caridade, eram humildes. Hoje, as pessoas são mais orgulhosas, vaidosas, acreditam que não precisam de Deus, que não precisam, porque os espíritos são demônios. Acredito até que seu anjo guardião é um demônio. Então, veja bem, essa falta ainda de entender a espiritualidade ainda é muito grande. Grande demais. Então, o espiritismo, ele é uma alavanca para as religiões. A hora que as religiões entenderem que as almas têm que se aprimorar,
que qualquer líder religioso, ele tem que ensinar a moralidade, os 10 mandamentos, as 12 virtudes. E da mesma forma fica para nós espírita. Nós temos o dever de ensinar os nossos filhos, netos e bisnetos, a moralidade, a honra, a dignidade, ensinar a buscar o anjo guardião, os espíritos protetores, ensinar a buscar a partícula divina, orar por si mesmo. Então, o orar por si mesmo, isso é muito importante. Essa falta de sensibilidade ainda sobre a alma e o estudo da alma é que nós estamos vendo essa grande imperfeição na Terra. E a doutrina dos espíritos, ela vem com a sua simplicidade, aonde todos os médiuns podem fazer caridade. Basta que ele entenda isso. Mas a maioria das pessoas acham que a mediunidade é um entrave, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Que a mediunidade traz desgraça, que a mediunidade é isso. Por quê? Porque querem, de alguma forma, prejudicar o espiritismo. Prejudicar o seu crescimento. Mas o médium, que ele entende que o seu caminhar junto à sua mediunidade é uma luz. E ele ajuda a família, ajuda os filhos, ajuda a sua vida financeira, ajuda a sua saúde. Então, o médium, quando ele tem seu anjo guardião e a sua equipe de trabalho, ele tem maior segurança. Porque a qualquer hora, de dia, de noite, de madrugada, a hora que ele quiser, ele pode evocar o seu anjo guardião e pedir que ele venha em seu auxílio. Não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. Aonde você estiver. Seu anjo guardião está com você, se você estiver no rio, embaixo de uma montanha, se você estiver no fogo, na água, na terra, onde você quiser, no espaço, se você chamar teu anjo guardião, ele lá estará com você. Porque é isso, não existe fronteira que nos impeça a estar com Deus. Não existe nada. Não existe horário, não tem hora, não tem dia, não tem noite, não tem nada. O médium aprende a rogar e pedir a proteção e o amparo sempre que ele precisa. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É assim que nós crescemos. É assim que nós vamos resolver os nossos problemas. Médium resolve ele. A doutrina dos espíritos não tem karma. Ela não vem das igrejas orientais. O espiritismo não tem karma. Você nasce aqui para você tirar o que você fez de errado e para você evoluir. Se você é pobre, trata de ficar classe média. Se você não sabe rezar, aprende. Se você não sabe fazer caridade, aprende. Se você nasceu doente, ore por você até que você tira todo esse fluido doentio do teu corpo. Isso é doutrina dos espíritos. Nós viemos aqui para nos curar, aliviar e abrandar. Isso que é doutrina. Não existe karma. Não existe você espírito e falar, eu nasci para nascer pobre e agora eu vou ficar. Isso não existe. Você vai ter que tirar você da pobreza, da miséria, da preguiça. Eu nasci com o karma da preguiça. Não vem que não tem, que isso não existe. Isso não existe. É você que vai aprender a trabalhar, a crescer, a produzir, sair da miséria, sair da dor, sair do sofrimento. É você. Isso é doutrina dos espíritos. É a autolibertação da própria alma. Nós nos libertamos por nós mesmos.
e que Jesus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, aqui estamos nós, Senhor, unidos a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Rogo-te, Pai misericordioso, que todos os meus protetores, que o meu anjo guardião, que todos os meus espíritos familiares, todos aqueles, Senhor, que estão aptos ao trabalho do amor e da caridade, venham estar comigo nesse momento, Senhor. Venham se unir a mim para esse trabalho redentor, para que possamos, Senhor, crescermos materialmente e espiritualmente. Rogo-te, Senhor, rogo todas as energias cósmicas, do fluido cósmico, Senhor, para me fortalecer, para me trazer, Senhor, todas as energias ectoplasmáticas, as energias solares, Senhor, para fortalecer a minha alma, para fortalecer os espíritos, Senhor. Rogo-te, Pai, rogo todas as energias lunares, essas energias, Senhor, que trabalham em benefício ao nosso planeta, e todos aqueles que aqui estão, Senhor, recebem essa energia de força, essa energia de coragem, essa energia de crescimento, que venham até nós essas energias, Senhor. E rogo, ó Pai, rogo, templo de amor, de luz que se abra nesse momento sobre o nosso lar, e rogo neste momento ao grande mestre, a esse irmão, a esse exemplo que nós temos todos para seguirmos, que ele esteja conosco, nos amparando, nos fortalecendo, que as equipes crísticas, que as equipes do Espírito de verdade, que os anjos, que os arcanjos se façam presente, para que possamos nós, Senhor, desmaterializar, desintegrar, dissolver todos esses fluidos densos, Senhor, que nos envolvem. Rogo neste momento, rogo as falanges consoladoras, rogo as falanges de Maria, rogo neste momento, Senhor, as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de André Luiz, de Joana d'Arc, de São Jorge, que venham todas essas falanges guerreiras, que venham todos esses espíritos a nos auxiliar, como pedimos, Pai misericordioso, por todos os nossos ancestrais, por todos aqueles, Senhor, que nos auxiliaram até o presente momento, que estejam conosco, toda a colônia africana, todos os europeus, todos os asiáticos, todos da Oceania, Senhor, todos dos polos, do Polo Norte, do Polo Sul, das Américas, que venham todos esses espíritos, que venham todos os guerreiros a nos auxiliar, Senhor, a vencer essa etapa da vida, a vencer, Senhor, essa reencarnação, para que possamos sairmos daqui melhores, Senhor, com mais conhecimento, com menos, Senhor, dificuldades, com menos mazelas, Senhor, para a próxima reencarnação. Rogo neste momento aos nossos anjos guardiões, aos espíritos protetores, toda a nossa equipe, Senhor, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar e nos fortalecer. Rogo a todos os guardiões, rogo a todos os espíritos, Senhor, guerreiros, todos os soldados, todos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Senhor, todos esses espíritos que venham a essa luta, Senhor, cotidiana, para, Senhor, nos libertar de toda essa maldade, de toda a hipocrisia, de toda a falsidade, de
toda calúnia, de todas as difamações. Rogo aos espíritos elementares que traga a força da terra, Senhor, de todos os minérios, que traga a força da água doce e salgada, das águas que evaporam, das águas que caem como chuvas, Senhor, que caem como balsâmicos, Senhor, sobre todos nós. Rogo aos elementares, Senhor, do ar, Senhor, de todos, que traga, Senhor, o vento, que traga a brisa suave, Senhor, pacífica, que traga o vento, Senhor, que leva a semente para a frutificação, Senhor, para o crescimento, para a evolução, que traga, Senhor, os tornados, os furacões, para que possamos nós utilizarmos essa energia na desintegração e desmaterialização, na limpeza do ar, na limpeza, Senhor, de todos os fluidos que nos envolvem. Rogo, Senhor, que venham os elementares do fogo, desse fogo elementar, Senhor, desse fogo que queima, desse fogo que aquece, desse fogo que faz, Senhor, o alimento, Senhor, ser nutritivos, desse fogo que desmaterializa, que desintegra. Rogo-te, Pai, rogo toda essa energia, como rogo os elementares do vegetal, Senhor, que venha e traga todas essas energias, as energias das raízes, Senhor, da seiva, do caule, das folhas, das flores, dos frutos, das cascas, Senhor, toda essa energia para nos libertar aonde nós estivermos presos. E rogo a força dos elementares, Senhor, dos animais, Senhor, dos elfos que estão nessa luta, Senhor, entre o animal e o homem, que venham toda essa força para nos auxiliar, Senhor, para nos conduzir, para, Senhor, desintegrar, Senhor, pisoteando, Senhor, rugindo, Senhor, para que essa força maior nos liberte. Rogo-te, Pai, rogo todas as energias cósmicas, todas as energias dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 700, a força, Senhor, de todos esses espíritos, e peço neste momento que essa energia caia sobre mim, Senhor, caia neste momento, e juntamente com a minha equipe espiritual, eu peço a minha libertação. Eu peço neste momento, Senhor, que se abra a consolação, a redenção, que se abra, Senhor, a lama astral e desintegre, Senhor, desintegre e retire todos os fluidos, todos os espíritos que estejam vinculados, Senhor, espíritos que me odeiam, espíritos familiares que trazem a dor, a mágoa, o ressentimento, o ódio, Senhor, o desacordo, a desunião, Senhor, a calúnia, a difamação de todos esses espíritos, esteja ele no corpo físico ou no corpo perispiritual, que essas energias sejam desfeitas, desmaterializadas, Senhor, que haja essa força, Senhor, dos elementares, para nos desacorrentar, Senhor, tirando todas as algemas, tirando todos os que nos oprime, Senhor, tirando tudo que nos amarra, Senhor, que nos fere, Senhor. Eu rogo neste momento às nossas equipes, que venha essa força dos raios solares, que caiam sobre todos nós, desintegrando, desmaterializando, dissolvendo, desintegrando todas as dores, todas as infecções, todos os fluidos que assolaram o nosso corpo físico, que assolaram, Senhor, o nosso corpo perispiritual, o nosso duplo etéreo,
que impede, Senhor, o crescimento da nossa alma, do nosso espírito. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, que essa força lunar venha nos auxiliar para que tudo mingue, para que tudo seja desintegrado, dissolvido, Senhor. Peço neste momento a nossa libertação, a libertação dos nossos familiares que estão sobre a nossa responsabilidade. Todos, Senhor, todos os jovens, todas as crianças, os adolescentes, os velhos. Peço neste momento a liberação de todo esse fluido desintegrador, que liberte todo o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal de dentro do nosso lar, que nos liberte, Senhor, de todos esses inimigos, de todos esses espíritos, de todos esses encarnados, Senhor, que vibram, Senhor, a raiva, o ódio, o desamor, Senhor, que vibram, Senhor, a falta de Deus no coração, que eles, nesse momento, recebam todas essas energias, que todos nós possamos, Senhor, nos envolver nesse fogo etéreo, nesse fogo desmaterializador, nesse fogo desintegrador, Senhor, tirando todos esses fluidos densos, tirando todas as infecções do nosso corpo físico, tirando todas as mazelas, liberando-nos, Senhor, material, espiritual, profissional, financeira, Senhor, liberando-nos, Senhor, a todo o nosso lar, tudo aquilo que é nosso, que nos pertence, que nós conquistamos pelo trabalho, que nós conquistamos pela honra, Senhor, que nós conquistamos pelo amor, pelo devotamento, Senhor, pela luta diária. Liberta, Senhor, todos esses espíritos, que eles sejam colocados dentro desse grande laboratório, e que ali, Senhor, esse fogo etéreo, que essa água vai limpando, vai drenando, vai retirando tudo isso, higienizando todos esses espíritos e a nós mesmos. E peço nesse momento a força das águas curadoras, das águas medicinais, das águas, Senhor, que vêm do céu, que vêm, Senhor, dos mares, das cachoeiras, dos rios, dos aquíferos. Peço neste momento que ela envolva todos nós, encarnados e desencarnados, que envolva todo o nosso lar, que possa fazer toda essa higienização, toda essa transformação, toda essa mutação de fluidos, Senhor, que possa penetrar por todos os nossos corpos, Senhor, que esta água que o nosso corpo contém, Senhor, de 70%, Senhor, que essa água comece também a limpar todas as nossas células, todos os nossos órgãos, todos os nossos aparelhos, todo o nosso sistema nervoso central, periférico, todos os nossos centros de força possam, nesse momento, passar por essa higienização, por essa transformação, e que venha, Senhor, o vosso amor, que venha essa partícula divina, que caia sobre todos nós, Senhor, como uma luz, essa luz divina, essa luz do amor, essa luz do Criador, nos trazendo a paz, nos trazendo a prosperidade, a felicidade, nos trazendo a sabedoria, nos trazendo todo o amor, Senhor, vosso, o amor do Cristo, o amor de Maria, envolvendo todos, Senhor, e rogo neste momento as falanges benfeitoras, as falanges socorristas, que comecem a retirada de todos esses espíritos, que estejam em condições de serem auxiliados, amparados e socorridos, que venham as equipes familiares, que venham os seus ancestrais, e possam nesse momento, Senhor, levá-los às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos hospitais, aos educandários, aos locais de reforma íntima, de estudo, Senhor, de aprimoramento. Pai,
Abençoe a todos, ilumine a todos, Senhor. Que eles despertem, Senhor, para o amor. Que eles despertem, Senhor, para as orientações divinas. Que eles despertem para que o amanhã seja melhor. Para que eles possam, Senhor, trabalhar em nome do Cristo e merecer, Senhor, uma reencarnação melhor. Uma reencarnação graciosa, Senhor. Uma reencarnação de luz sobre o amparo do Cristo. Peço neste momento por todas as colônias espirituais que sejam amparadas, fortalecidas pelo vosso amor. E assim, Senhor, rogo permissão para fechar esse grande laboratório de socorro e voltarmos com todos os nossos protetores dentro do nosso lar, Senhor. E neste momento, eu evoco neste momento ao meu anjo guardião, os espíritos protetores, que se aproximem de mim, que me orientem, que me instrua neste momento. Vá, médium, peça orientação ao seu protetor, faça uma pergunta ao seu protetor, aquilo que você mais precisa, e dê a oportunidade a esse amigo, a esse companheiro, a esse espírito benfeitor de te orientar. Aproveite este momento, peça, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Aproveite esse momento. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a sua paz, que o seu imenso amor envolva o nosso lar. Que as equipes espirituais façam a proteção a todos os lares. A todos os lares. Um círculo de luz, energias cósmicas, energias dos elementares, Senhor, trazendo todo o equilíbrio, a prosperidade, trazendo, Senhor, a fartura, trazendo a beleza, trazendo a sabedoria. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos os mentores que se fizeram presentes. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade do reencarne, de aqui estarmos, Senhor, ressarcindo os nossos débitos passados, nos corrigindo, Senhor. Obrigado, Senhor. E assim, em teu nome, e em nome de Jesus, nós pedimos permissão para encerrarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja.